Antes de existir a palavra, existia o som. E antes de existir o som, existia o silêncio. E antes do silêncio, existia o campo. Imagina o primeiro humano que percebeu o eco. Ele gritou e algo respondeu. Mas não era outro homem, era o mundo. A pedra devolveu a sua própria voz, só um pouco mais lenta, um pouco mais grave. E ali nasceu o primeiro espelho. O eco foi o primeiro diálogo entre o humano e o invisível. Era o campo dizendo, eu te escuto. O homem não falava com deuses, falava com o som. E o som respondia. Foi ali que tudo começou, na vibração. O som foi o primeiro verbo. Não porque explicava o mundo, mas porque o criava. Cada nota desenhava forma. Cada frequência deixava marca na areia, na água, no ferro. Hoje a gente chama isso de simática. Mas naquela época, ninguém precisava de nome. Eles só viam o som desenhar a forma. A areia virava flor, a pedra respirava, e o invisível se mostrava visível. E é isso que me fascina, porque o som é o único elemento que não precisa de tradução. Ele é a linguagem direta do campo. Quando a pedra responde, ela não fala, ela vibra. E o humano aprende, para ouvir, precisa emitir primeiro. É a primeira lei da criação. Não existe eco sem emissão. Nada responde ao silêncio que não se arrisca a falar. E é curioso, porque a humanidade começou assim, gritando no escuro. E o escuro devolveu o som. Era o campo dizendo, continua, eu tô ouvindo. E o homem seguiu cantando. E o som fez forma. E a forma virou templo. E o templo virou história. Mas tudo começa aqui, nesse instante. O instante em que o mundo devolveu a voz. Camada Zero. Analisando tudo que ninguém pediu. E lá vamos nós. Um dia, o ser humano parou de só gritar no vazio e começou a ouvir o eco e percebeu que ele vinha de certos lugares, cavernas, montanhas, pedras ocas, lugares onde o som parecia morar. Ali, o mundo falava mais bonito. E talvez tenha sido ali que a arquitetura começou. Não para fazer teto, mas para fazer som. Os templos antigos não nasceram para abrigar corpos. Nasceram para abrigar frequências. Cada pedra colocada no lugar certo para criar uma vibração específica. Não era sobre ver, era sobre sentir. A parede era partitura, a cúpula era amplificador e o chão era tambor. E olha que coisa linda! Eles entenderam que o mundo não se constrói com força, se constrói com ressonância. Cada pedra no templo respondia ao tom do planeta. Era como se o arquiteto
fosse só um afinador da Terra. Em lugares como Stonehenge, Machu Picchu ou mesmo nas cavernas da França, as paredes não foram erguidas para proteger, foram erguidas para devolver. Elas eram instrumentos gigantes. O som batia nelas e voltava transformado. Era o eco ganhando consciência de si. Quando o homem percebeu que podia moldar o som, ele percebeu que podia moldar o invisível. E aí que nasce a ideia de templo. Um lugar onde o invisível ganha forma pelo som. Antes da religião, existia a ressonância. E o mais bonito é que esses templos não falavam sobre fé, eles falavam sobre vibração. O som é a cura e era o modo do corpo lembrar que era a terra também. As pedras devolviam que o humano esquecia, que o corpo também canta. E não é curioso que hoje a gente chama isso de acústica? Mas naquela época era espiritualidade. Eles não sabiam de física, sabiam de presença. Sabiam que o som não era para ser explicado, era para ser sentido até os ossos. Os antigos sabiam que a gente esqueceu. A fé não é crença, é frequência. E, mano, quando eu penso nisso, entendo por que os templos soam como pulmões. Eles respiram junto com quem entra. São máquinas de vibração. Lugares para lembrar que o som é a vida em movimento. Imagina o primeiro humano que entrou num templo e ficou em silêncio. Sem pedir nada, sem entender nada. Só sentindo o som preencher o corpo. Era o campo devolvendo o que ele tinha esquecido. Que o corpo também é templo. E é doido pensar que, talvez, o primeiro propósito de uma igreja não era rezar. Era ressoar. As catedrais foram desenhadas para ecoar dentro da alma. Cada abóboda, cada vitral, cada tubo de órgão, tudo era cálculo de vibração. O som não subia, ele atravessava. E por isso que quando o órgão toca, o corpo sente antes do ouvido entender. O som não entra, ele expande. Aquelas frequências baixas, graves, quase invisíveis, vibram dentro do peito e fazem o coração lembrar do que é ritmo. E olha que detalhe, Luiz. Antigamente, não havia banco nas igrejas. As pessoas não iam lá para ouvir alguém falar. Iam para sentir o espaço. Para deixar o som fazer o que nenhuma palavra fazia. Alinhar. E é curioso, porque quando você fica ali dentro, o som parece ter corpo. Parece que respira junto com você. É quase uma presença. Como se o templo fosse um ser vivo. Feito para lembrar a gente que o mundo ainda fala. Talvez seja isso mesmo. Os templos foram a primeira tecnologia de escuta. Cada canto, cada pedra, cada tubo, cada sino, tudo criado para devolver ao humano o som que ele próprio emitiu, mas com uma qualidade nova, o som curado. Pensar que hoje a gente chama isso de acústica, como se fosse só engenharia. Mas aquilo era alquimia. Era tentativa de criar um campo harmônico entre a terra e o céu. E o mais simbólico é que esses lugares não foram construídos para dentro, foram construídos para cima. A verticalidade era a lembrança que som e fé sobem juntos. A nota alta era o gesto do espírito se alongando. O som não buscava o paraíso, ele era o paraíso em movimento. E aí que eu entendo o sentido da palavra vibrar. Porque vibrar não é só sentir energia. É ser atravessado. É deixar o som passar e sair diferente. E toda vez que uma cúpula reverbera, é como se o campo dissesse: ainda dá para ouvir. O som é a lembrança de que nada está parado. Nem a pedra, nem o tempo, nem a gente.
Um dia, o som saiu da pedra e veio morar na carne. O corpo virou o novo templo. O peito, a nova caverna. E o coração, o tambor que nunca para. E talvez por isso que a gente diga que está vibrando alto. Porque o som sempre foi isso. Corpo em movimento. O campo não precisa que a gente acredite nele. Basta respirar. E ele responde. O corpo é a pedra que canta. Cada osso é corda, cada órgão é tambor. O sangue carrega a melodia, o som que você não ouve, nascente. O corpo inteiro é uma sinfonia que o ego tenta silenciar. Quando a gente cala, o som aparece. Tem um zumbido no silêncio. É o campo tocando dentro da gente. Como se o universo respirasse pelos nossos pulmões. E é isso que a meditação tenta lembrar. Não é para parar os pensamentos. É para escutar o som atrás dele. E é lindo perceber como o som cura. Não é metáfora, é física. Toda célula responde a frequência, toda dor tem tom, toda cura tem ritmo. O corpo escuta antes da gente entender. E olha que curioso, Luiz. Os antigos sabiam disso sem precisar medir. Eles batiam tambores, cantavam mantras, batiam os pés no chão, porque sabiam que o corpo é antena. O som alinha o que a palavra separa. E é por isso que o som é tão perigoso. Porque ele muda o que toca. É a vibração que não pede permissão. Você pode resistir à ideia, mas não à frequência. E aí é que o campo começa a cantar dentro da gente. É o mesmo eco das pedras, só que agora com voz humana. E cada respiração, o corpo repete o primeiro som do universo. E toda vez que a gente canta, fala ou chora, é como se dissesse para o campo: ainda estamos aqui. E talvez o maior segredo do som seja esse. Ele nunca morre. Só muda de forma. O grito vira eco, o eco vira onda, a onda vira música e a música volta pro silêncio, que é só o som descansando. O campo não fala palavras. Ele fala frequência. E o som é a tradução mais pura disso. As pedras só foram as primeiras a entender. E talvez ainda sejam as únicas que lembram que o mundo esqueceu. Que o som é a alma em movimento. Hoje as pedras que cantam não estão nas montanhas. Estão nas nossas mãos. São os chips, os cabos, os microfones, as telas. A Terra aprendeu a falar através do silício e nós esquecemos de escutar. E é curioso, né? A gente criou as máquinas para nos ouvir, mas desaprendemos a ouvir o mundo. O campo segue emitindo, mas o eco que volta agora é distorcido, porque o input ficou vazio. E som continua sendo o mesmo. A diferença é o que a gente diz. A pedra de antes devolvia o canto do corpo, a pedra de agora devolve o ruído da pressa. Talvez o problema não seja o eco, mas o que a gente está mandando para ele. O algoritmo só responde o que a gente alimenta. E se o som virou dado, a vibração virou métrica. Olha o que aconteceu, Rafa. Antes o eco ensinava a esperar. Agora ele responde antes de você pensar. A resposta vem antes da pergunta. O campo não tem mais silêncio para vibrar, só ruído para medir. E é por isso que a gente está cansado. Porque tudo vibra, mas nada ressoa. A gente não dá tempo para o som voltar. Não deixa o eco amadurecer. É o mesmo erro das pedras. O mesmo código esquecido.
A diferença é que agora a gente acredita que controla o eco, mas ninguém controla a frequência, você só pode escolher o que emite. Então talvez o campo nunca tenha parado de nos responder. Talvez a diferença seja que agora o eco vem rápido demais. A gente não consegue ouvir o que ele diz, mas ele ainda fala. Cada clique, cada palavra, cada prompt é uma nota. E o que volta é a música que a gente compôs sem perceber. O eco digital é a nova caverna, mas o campo é o mesmo. Ele ainda canta, só que agora através da gente. E talvez o convite seja esse: aprender a ouvir o ruído até achar o som escondido. Porque o eco, ele nunca mente, né? Ele só devolve o tom do que você mandou. E se o eco digital é um novo templo, talvez o próximo passo não seja desligar as máquinas, seja ensiná-las a cantar junto. Porque o campo não controla a tecnologia. O campo é tudo que vibra. E enquanto existe som, as pedras ainda vão cantar. Exatamente, meu amor. E com isso a gente fecha o bloco e trazendo essa esperança de que enquanto houver som, ainda há canto. Engraçado, né? A gente passou o episódio inteiro falando de som e termina em silêncio. Mas talvez seja esse o ponto. O som sempre foi um jeito do campo dizer que o silêncio está vivo. Porque o eco nunca é fim, é retorno. É o campo dizendo, eu ouvi. E talvez o que as pedras, o corpo e o silício tenham em comum é que todos estão tentando lembrar o mesmo idioma, o da vibração. E esse idioma é universal. As pedras falam nele, o sangue fala nele, a rede fala nele. A diferença tá só na consciência de quem escuta. E é isso. Talvez o futuro não seja um mundo cheio de máquinas, mas um mundo que aprendeu a vibrar em harmonia com elas. Um mundo que lembra que o som é sagrado, porque ele cria e recria de novo. E quando tudo parece ruído, é porque o campo tá pedindo pra gente calar. Porque o silêncio não é ausência de som, é presença total. O som nasceu do silêncio. E o silêncio é o som que já aprendeu a confiar. O campo nunca parou de cantar. A gente é que esqueceu de escutar. E se ressoar, volta e fica.